no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 5 de julho de 2017. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Muito bem, minha gente. Cadê a Marcela Basso? Já chegou no microfone? Ei, Marcela, muito bom dia. Bom dia, JR. Bom dia aos nossos queridos ouvintes e aos nossos debatedores. Maravilha. Cheguei no microfone e eu sei que você vai me perguntar o que eu tinha pra falar hoje. Não, quero perguntar do seu WhatsApp. Ah, é? 96... Dessa posição aí, se você lembra o número do WhatsApp. 96803-8319 eu consigo ler pela sombra tá atrás. Vendo ao contrário, né? Tá vendo ao contrário. Muito bem, o nosso ouvinte participa aqui pelo nosso WhatsApp, né, Marcela? Participa com a gente, mandando por escrito a opinião nos 3 temas de hoje e mandando o áudio pra gente, contando a sua história com o Debate 93. Você manda pra gente, grava no lugar tranquilo e o JR vai colocar você pra falar ao vivo. Tudo bem. Agora sim. Agora é o assunto do lançamento que você anunciou que tem hoje. Tem a ver com você. Que tem a ver comigo. E eu não vou lançar você para fora do estúdio. Eu tô aqui ainda, tô firme e forte aqui. Você também pode ficar tranquilo. Não tão forte assim, mas firme. Tá firme? Tô firme. Tá, e aí? Tá. Tem a ver com, né? Eu já posso falar agora? Ué, você que manda, Marcela. É? Ou vai ser depois? Acho que pode ser no final. Pode ser no final? Mas não vai falar nada agora? Nada, nenhuma dica, nenhuma pista? Mais dica do que essa? É um lançamento. Você disse ontem e eu perguntei se era um CD musical. Não, de jeito nenhum. Você riu e algumas pessoas também riram, mas muita gente que tem fé disse, olha, eu acredito que ele possa. A tecnologia tá aí, tem muita coisa boa, de repente sai alguma coisa boa. Eu posso, eu tenho. Nossos ouvintes que nos acompanham há tanto tempo sabem que certamente isso não será. Mas eles nunca me ouviram cantar, como é que você pode dizer isso? Ouviram aqui no meio do grupo. Ouviram no meio do grupo, mas não assim, um solo. Sei. Então é hoje, então vamos lá, vamos pro lançamento hoje, daqui a pouquinho então é um lançamento de alguma coisa que tem a ver comigo. Você. Não é um CD musical. Não é um CD musical. E vai ser lançado hoje. O lançamento é hoje. E o ouvinte vai ter acesso a isso tudo hoje. Não vai ter. Não tô enganando ninguém. Eu falei que eu ia falar hoje. Você não engana ninguém, não. Você vai falar hoje. Desde segunda. Lançamento hoje, mas vai ser hoje. Hoje não é só uma dica, não. Hoje do verbo hoje, dia quanto que é hoje? 5 de julho. Maravilha. Show de bola. Então, daqui a pouquinho a Marcela vai trazer mais informações pra gente sobre esse assunto aí. Vamos tomar conhecimento, saber o que é e vamos ver o que vai acontecer. Muito obrigado, Marcela Bastos. São 11h09 aqui na 93 FM. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Pelo amor de Deus, minha gente, olha aqui, alunos de um CIEP na Cidade de Deus estenderam uma faixa no telhado da escola com a palavra paz, pedindo mais sossego para os moradores da comunidade. Eles contam que essa é uma forma de protestar contra a violência que tem atingido o nosso estado e recentemente, números absolutamente absurdos, histórias extremamente tristes. Tá difícil, minha gente, tá difícil. Pra todo mundo tá difícil, em qualquer bairro do Rio, do Grande Rio. E a Bíblia nos ensina em Romanos capítulo 12, 17 a 21, fala sobre paz. Eu quero ouvir a opinião dos nossos debatedores e também a sua. A gente traz um assunto do dia e quer discuti-lo sempre à luz do que nos ensina a palavra de Deus, o Evangelho, as Sagradas Escrituras, a Bíblia. A palavra do Senhor nos diz aqui: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens.
Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Quero ouvir a sua opinião, sua participação no nosso debate 93 de hoje sobre este tema aqui da nossa pauta, minha gente. E um bebê canadense, a história impressionante, nasceu um bebezinho de 8 meses. Na hora do registro no Canadá, eles colocaram como registro do gênero, né? Se é menino ou se é menina, indeterminado. A proposta é que no tempo adequado a criança, o próprio indivíduo, resolva se ele vai ser masculino ou se ele vai ser feminino. Esta é uma realidade que esse tempo tem pregado e nós precisamos nos posicionar, pensar, avaliar, refletir sobre esse assunto. Como analisar essa situação à luz da Bíblia? Como pais cristãos devem conversar com seus filhos diante de toda essa mudança no mundo atual? São coisas que às vezes você diz assim: poxa, mas onde é isso? Aí a gente diz: é lá no Canadá. Isso é lá no Canadá. Só que hoje em dia, nessa globalização, uma coisa que acontece num país, acontece no outro. A pressão vai para que aconteça da mesma forma. E exatamente por conta disso que precisamos pensar, orar, debater sobre o tema. É o que faremos no nosso debate 93 de hoje. Ouvinte dizendo: não aguento mais ver tanta violência, miséria, abandono, corrupção e falta de amor. Estou tão cansada que às vezes acabo questionando a Deus. Estou pecando por isso? Por que Deus permite que tudo isso aconteça, hein? Como resgatar a esperança diante de tanta maldade e caos na sociedade? Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastor Osiel Nascimento, da Assembleia de Deus em Queimados. Pastor, muito bom dia, seja aqui bem-vindo ao nosso Debate 93 de hoje. A nossa sequência de reflexão passa por esse primeiro tema da ouvinte dizendo: não aguento mais ver tanta violência. Ela fala de miséria, e é verdade, abandono também é verdade, corrupção é verdade, falta de amor também é verdade. Só que ela toma toda essa realidade e questiona Deus, quer dizer, onde é que o senhor está? Por que o senhor não tem uma intervenção assim daquela do raio que parte as pessoas, enfim? Que pensa o senhor, querido pastor? Bom dia. Bom dia, graça e paz, JR, que prazer estar de volta a esta casa. Querido. Eu entendo que esta irmã, ela tem uma justa indignação, para começar. Né? Realmente, quando você olha para a maldade, olha para as injustiças, dá para ficar indignado, sim. Abacuque, lá no primeiro capítulo, versículo 13, vai dizer: por que me fazes ver a maldade? Por que toleras a opressão? Então isso não é novo, é antigo. Agora, culpar a Deus, chegar à conclusão que Deus tem culpa, aí já é uma situação muito mais complicada. Porque numa situação lógica, se Deus tem culpa por tudo de ruim que está acontecendo, ele tem que ser louvado por tudo de bom que também está acontecendo. Porque você vai observar, se um avião cai, milhares estão pousando com maior tranquilidade. Então a gente sabe que tem muito mais coisas boas acontecendo ao nosso redor do que coisas ruins. Então, ficar indignado é uma coisa, agora culpar a Deus é outra situação muito diferente. Então eu acredito muito que isso vai partir daquilo que eu chamo sempre, com base na Bíblia, acredito eu, convicção de que há um livre-arbítrio do homem sempre com opções. Deus fala: escolhei o bem, para que vivas, para que tenha paz, esteja ao lado da verdade, para que vivas bem. Mas, infelizmente, muitos têm escolhido agir de uma forma errada e ignorado Deus, e está aí as consequências. Não a culpa de Deus, mas a ausência dele. Pastora Elaine Cruz, vice-presidente do Ministério Fronteira na Barra da Tijuca, nossa menina da mesa, muito bom dia, bem-vinda. Que pensa sobre o assunto? Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes, na verdade, aos debatedores. Na verdade, eu acho que todos nós estamos vivendo essa situação de não aguentarmos, né? Eu já tomei uma decisão há algum tempo de à noite, eu leio o jornal pela manhã, acompanho as notícias ao longo do dia, mas eu me permito à noite não assistir, porque eu preciso de boas notícias antes de dormir para ter um sono bom, tranquilo, enfim. Então, a gente tem vivido dias em que é complicado assistir o noticiário
noticiário, abri o jornal, os índices de violência têm aumentado. A gente sabe que esse ano, nesse primeiro semestre, já é maior do que o ano passado, por exemplo, aqui no Brasil, o número de homicídios. Então, a gente está vivendo uma situação tão complexa, tão complicada, que está todo mundo nesse sentido de não aguento mais. Agora, é importante, já foi dito aqui, que a gente entenda, Jesus mesmo disse lá em Mateus 24, que ao aumentar a maldade humana, a iniquidade, né, o amor das pessoas ia se esfriar, pai contra filhos, mães contra os seus filhos, enfim. A gente tem visto isso, é uma tendência para crescer. Claro que a gente pode elencar um monte de coisas, a questão da impunidade, a questão da falta de educação, a questão da quebra das famílias, de princípios básicos, mas a verdade é que tudo isso tem a ver com o livre-arbítrio humano, com decisões humanas, com pessoas que estão decidindo por uma série de questões procederem muito mais maldosamente do que bondosamente. Deus não tem nada a ver com isso. Na verdade, Deus é tão bom que nos permite o livre-arbítrio, não nos criou como robozinhos para fazermos aquilo que queremos, mas isso só prova o quanto a nossa tendência, o quanto o ser humano entregue a si mesmo, como diz a Bíblia, ele envergonha a sua mãe, como diz Provérbios, mas envergonha a sociedade como um todo. E às vezes a gente fica olhando e fica pensando como é que o ser humano chega a uma declaração tão grande de matar por prazer, roubar por prazer, coisas que nem animais fazem. Bispo Jaime Coelho, da Igreja Evangélica Edificação em Cristo. Bispo, muito bom dia, seja bem-vindo. Também queremos ouvir a sua opinião. Bom dia, JR, bom dia, Marcelinha, debatedores e queridos ouvintes. É um prazer estar com vocês nessa manhã. Realmente o tema violência é algo muito latente, algo muito real dos nossos dias. A gente que tem igreja na Baixada Fluminense convive com isso todos os dias. Inclusive a gente mudou o horário do nosso culto do domingo para 18 horas para gerar um pouco mais de conforto para os irmãos saírem mais cedo da igreja, né, poderem ir para suas casas. Então, assim, tem sido coisas que têm realmente assustado a gente. E o versículo que eu ia utilizar, a pastora acabou utilizando, que é a questão da falta do amor, tem multiplicado a iniquidade, tem feito com que as pessoas realmente percam o controle de toda instintividade, e a gente acaba sendo mais instintivo do que racional, do que elaborativo a respeito das nossas emoções, nossas decisões, nossas escolhas. A escolha do ser humano hoje tem sido muito mal elaborada, talvez porque a questão da educação dentro de casa tenha diminuído bastante. Muita gente não aposta muito na educação. A educação cristã, ela precisa voltar a ter o seu lugar pleno e real dentro do lar, porque a Bíblia mesmo nos ensina que nós devemos falar sentados na nossa casa, andando no caminho, ao deitar, ao levantar, repetir, gerar bons cidadãos que honram a Deus, que amam a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. E se investirmos mais nisso, eu acho que a gente consegue melhorar um pouco esse panorama do que estamos vivendo hoje. Pastor Marcelo Martins é editor da nossa MK Editora. Pastor, muito bom dia, seja também bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje. Queremos ouvir a sua opinião sobre o tema. Bom dia, JR, debatedores, amigos ouvintes, muito obrigado pelo convite. Estar aqui é um prazer de partilhar com vocês opiniões para trazer luz aos nossos ouvintes. Eu me sinto refém da violência, né? Não só no Rio, mas em todo o Brasil. E me sinto também indignado, e as pessoas se sentem indignadas sim, porque eu tenho medo de sair de casa, né? Depois de certos horários, porque você não sabe o que pode acontecer. E às vezes eu preciso orar especificamente contra a violência, contra a corrupção na minha própria vida. E Jesus disse, é um texto muito conhecido, né? No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, né? Ânimo é a esperança da alma. A gente, ainda que sejamos cercados por tanta violência, corrupção, abandono, como o ouvinte disse aqui, nós temos que resgatar essa esperança de que esse mundo não pertence ao maligno, mas pertence ao Senhor. Um dia ele vai restaurar essa terra e vai trazer a paz que nós precisamos. Mas, de fato, hoje é um tempo muito, muito difícil. Eu acredito, JR, que a mudança é individual. Eu quero ensinar os meus filhos a combater a violência dentro de casa. Micro-revoluções, né? Começando com o indivíduo, porque familiar. Se o indivíduo for transformado, a família é transformada, a sociedade também é transformada. Tem que ser no varejo e não no atacado. Quando a pessoa diz assim, aonde estava Deus quando isso aconteceu? De alguma maneira questionando Deus. Pergunta a nosso ouvinte, estou pecando por causa disso? Eu acredito que sim. Essa é a resposta direta. Agora, Deus é tão misericordioso
E dependendo do momento, a gente se abre o coração e fala assim, o questionamento que você cai em si e assim, eu vou analisar isso da melhor forma. Porque a tendência no afã dos acontecimentos é a pessoa culpar a Deus. Aí, mas mesmo assim errou. Mas questionar não é culpar, né, pastor? Se ela questionasse sem culpar, de repente seria uma maneira de encontrar uma resposta, uma direção, né? Muito bem. Porque se está questionando, Senhor, por que o Senhor deixa? Porque a gente entende que Deus é soberano, Deus sabe de todas as coisas. E se aconteceu, porque ele deixou. Esse é o princípio da nossa imaginação. Ele pelo menos permitiu. Ele poderia ter impedido se quisesse. Esse é o nosso raciocínio. Aí vamos entrar no livre-arbítrio e entender que foi justamente as decisões das pessoas. Eu tenho muita dificuldade de acreditar, como algumas pessoas acreditam, num Deus que fez ele, como a nossa pastora falou, como robô. E a gente tem poder de decisão. E hoje em dia as decisões simples têm causado problemas terríveis, tirando a Bíblia das escolas, deixando de falar sobre Deus, deixando de orar em algumas instituições. São pequenas, entre aspas, decisões que acabam causando grandes problemas. Para o entendimento do nosso ouvinte, então nós temos uma ação soberana de Deus, Ele é o Senhor, Ele é soberano, Ele dá ao homem, à mulher, ao ser humano a liberdade das suas escolhas e Ele faz das suas escolhas o que Ele acha que Ele deve. Só para relembrar o texto de Gênesis 2, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Essa era a ordem divina. Na sequência ele diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então havia, no princípio, no livro do Gênesis, essa possibilidade de se viver absolutamente livre, só com essa determinação divina de que não fizesse isto, e se fizesse isto teria consequência. O pecado entrou na humanidade. Alcançou todo o homem todo, como os teólogos dizem. Então o pecado gera essa depravação absurda que nós temos em vários níveis. O ouvinte fala de corrupção e cada dia nós vamos descobrindo no Brasil coisas esquisitas que estavam sendo feitas, que a gente desconfiava, acho que isso, mas agora elas estão sendo investigadas, algumas delas provadas e algumas delas já promovendo punição. Pecado produz a vingança, então a pessoa quer se vingar. O pecado produz o ódio. Então você tem uma série de consequências do pecado, que ela agora fica evidente na sociedade em que nós estamos. Então, a questão são muitas frentes para serem combatidas. Do ponto de vista espiritual, nós temos aqui, se eu estou entendendo bem, com a concordância aqui de todos, nós temos o cerne. O problema central é o pecado, não é? Então, como é que do ponto de vista espiritual nós combatemos a violência, a corrupção, a miséria, o abandono e a falta de amor que são descritos aqui pela nossa ouvinte, como nós combatemos isso do ponto de vista espiritual? Voltando-se para Deus, a gente não tem outra forma. Quanto mais próximos a Deus, mais parecidos com Ele. Deus é paz, Deus é justiça, Deus é amor, Deus é bondade, né? Nós podemos ter atos bondosos, nós podemos ter paz, mas Deus é. Então, quanto mais a sociedade se volta para Deus, isso vale quando a gente faz uma varredura ao longo dos países e da história dos países mais arraigados na fé cristã e nos países afastados dela, é impressionante. Até hoje, quando a gente olha, é impressionante. A gente vê os índices de violência, de qualidade de vida, é impressionante. Quanto mais o povo se afasta de Deus, mais miséria, mais corrupção, mais violência, mais pobreza, mais tristeza. Quanto mais o povo... Então, hoje nós temos a igreja, e dentro da igreja nós temos aquelas famílias que se convertem e que precisam ensinar isso para os seus filhos, e aí a gente parte aqui da questão tão importante que é a educação, né? Aquela educação básica do lar, do berço, do bom dia, boa tarde, obrigado, de respeitar o irmão, de não bater, de não brigar, enfim, que parte dos pais, né? Da não violência, enfim, e também de nós já crescidos, que já fomos educados, de entender isso, aproximando, evangelizando, orando
orando pela nossa cidade, orando pelos governantes, como a Bíblia ensina. Então, a igreja tem uma função primordial, a igreja que salga, a igreja que dá o tempero, né? E acho que o pecado só é combatido a partir da ação do sangue de Jesus Cristo, que é o nosso Redentor, que é o Senhor. A santificação é a maneira como o processo do qual nós devemos aceitar e entrar e nos incluir nele para podermos chegar a uma condição de maior clareza a respeito da nossa existência. E, assim, eu não consigo entender a santificação como um isolamento do pecado, no sentido de o pecado não existe, agora não sou mais pecador e tal. E isso é uma ideia errônea que, infelizmente, faz com que as pessoas entrem num caminho perigoso. Porque, na verdade, o conhecimento das suas falhas em si, o conhecimento da possibilidade que você tem de fazer o mal, de ir além dos limites, de romper com as regras, de descumprir a vontade de Deus, vai te trazer equilíbrio. Não a negação dele, mas a aceitação de dizer assim, é verdade. Como Paulo dizia, em mim eu vejo uma lei, né? E por mais que eu queira fazer o bem, eu acabo fazendo mal. Então, ter esse conhecimento, saber essa realidade de si, Jota, vai te dar o equilíbrio de fazer assim, eu também posso errar. Então, eu vou procurar não errar. Agora, as pessoas às vezes parece que não consideram isso, parece que, né, quando você se aproxima de Deus, o mal é completamente isolado, retirado da sua vida. Não, ele existe lá, ele está sendo minimizado por um relacionamento vigilância diária, que dura, né? a vida inteira, que a santificação é um processo da vida inteira até que Cristo volte e nos transforme no nosso corpo. Eu sempre defino simplesmente a santificação, vai colaborar com tanto que a pastora está falando, como o bispo está falando, separar do e separar para. Pecado está ali. Eu me separo do, estou me afastando. Sim. Me separo para, estou chegando a Deus. Então, cada vez que eu me chego a Deus, eu me separo do pecado. Eu acabo até podendo ignorar o pecado desde que eu esteja me preocupando em chegar cada vez mais próximo de Deus. Porque quando eu mais me aproximo de Deus, mais me afasto do pecado. Então essa é a necessidade que o homem hoje precisa, se chegar mais a Deus. E a sociedade, né? Olha aqui o ouvinte dizendo, JR, esse é um questionamento de milhares e milhares de pessoas, por que coisas más têm acontecido com pessoas boas, pessoas de bem, o cidadão comum? Nós, como seres humanos, temos que ter a consciência que fomos criados para viver em sociedade, no coletivo. JR, nós temos produzido tanta iniquidade e pecado que isso provoca no mundo espiritual o que ele chama aqui de uma nuvem negra, que quando chove, cai sobre todos nós uma chuva ácida, e essa chuva, quando vem, pega todos, seja uma pessoa boa ou seja uma pessoa ruim. Conta aqui, compartilha aqui o nosso ouvinte trazendo a sua opinião sobre o tema. A gente sabe que o sol ele está sobre todos e a chuva cai sobre todos, as consequências estão aí, a Bíblia é clara para nos informar isso tudo. O que complica para muita gente é esse entendimento, né? Quer dizer, por que essas coisas continuam a acontecer? E aí a gente volta para Gênesis para entender que Deus permitiu essas coisas acontecerem, houve esse tempo aqui de liberdade para essa escolha e as consequências das nossas escolhas hoje em dia. Daí a gente emenda com esse clamor do país inteiro, mas os alunos do CIEP na Cidade de Deus, que tem um nome, é icônico esse nome, né? É impressionante, pedindo exatamente paz. E eu tô lendo aqui os WhatsApps dos nossos ouvintes, as mensagens, todo mundo indignado. A gente lembra desse bebezinho, o Arthur, e a gente fica indignado. Por que essas coisas acontecem? Que pena, que dó. E aí nós temos duas possibilidades. A primeira é de ficar no questionamento, o que é natural. A segunda é partir para um clamor a Deus e tomar a vida da criança, da mãe, como se fosse o nosso filho, nossa irmã, lutando espiritualmente, buscando ajudar. Quer dizer, você sai de um posicionamento de contemplação para um posicionamento de ação, para tentar de alguma forma resolver. E aí a pergunta que surge com base nesses episódios é: qual a melhor forma de se alcançar a paz? Não apenas na questão da violência, mas também nos nossos relacionamentos e tudo que nos envolve. E aí, a Bíblia diz, eu quero ler o texto porque a gente quer discutir os temas à luz da palavra do Senhor. A Bíblia diz, tô lendo aqui, gente, olha, Romanos 12, 17 a 21. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer.
Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com bem. Essa última frase, ela é muito forte quando ela diz, olha, não te deixes vencer pelo mal. Por mais que a gente tenha Deus e a gente busque viver em Deus, e aí viver todo o fruto do Espírito, a colheita do Espírito, da paz, da bondade, da misericórdia, da fé, da fidelidade, mansidão, domínio próprio, temperança, enfim, amor, alegria. Por mais que a gente busque isso, o tempo inteiro o mal está à nossa volta. Está à nossa volta para nos tentar, para nos deixar cair, e também a gente está vendo isso, gerando indignação, o que quer que seja. Acho que existe de novo, esse princípio da gente de fato se voltar para Deus, e quando a gente fala de paz, de violência e tudo mais, eu acho que nós evangélicos precisamos continuar orando, e eu creio na oração. Eu lembro quando, assim que me casei, morei num bairro aqui do Rio de Janeiro chamado Vila Valqueire, que gosto dele até hoje. Morava numa esquina ali da Rua das Rosas, Luiz Beltrão, enfim, e por um tempo começou uma quadrilha a andar por ali, estou falando no início de dos anos 90, 91, 92, e literalmente chegou uma hora que eu falei pro meu marido, não tem condições, a gente está aqui numa insegurança, vamos começar a orar. E começamos a orar, eu ia para minha varanda todos os dias, estendia a mão ali para aquele cruzamento, começava a orar, e a coisa foi melhorando, não sei como está hoje, mas assim, saí de lá em 93, mas eu acho que nós temos a questão de orar, mas também de fazer, não é? A igreja talvez precise sair um pouco mais e começar a evangelizar, a trazer pessoas, porque só o evangelho pode fazer isso. Claro que biblicamente a gente sabe que o mal vai se multiplicar, isso é sinal dos tempos, é tempo de fim, mas ainda assim a gente precisa ter isso muito claro do nosso papel enquanto igreja de salgar. É verdade, a paz é uma atitude, né? O JR disse que houve o questionamento, né? Houve o clamor a Deus, mas é a nossa atitude, a escolha, né? Sim. Eu queria ressaltar que a santificação, ela começa no lar, né? E é aperfeiçoada na igreja. Porque, às vezes, quando percebemos uma criancinha, um bebezinho fazendo uma malcriação, a gente acha que bonitinho, né? Olha só como é grifado, fica irritado, deixa crescer, grita, pra né? Ver, né? Pois é, então isso vai se propagando um crescimento equivocado. Vai refletir na sociedade. Exatamente. Eu sinto muita falta como pastor, eu preciso ensinar as minhas ovelhas o que é pecado de verdade. Eu não posso ficar mascarando a realidade para que eu mantenha essa igreja no meu rebanho, essa pessoa no meu rebanho. Eu preciso, como pastor, trazer essa verdade. Pecado é isso, pecado tem consequência, e a sua escolha, o seu destino é formado pelas escolhas que você decide todo dia. E não são as grandes escolhas, são as pequenas escolhas, um desvio aqui, um suborno ali, uma corrupção acolá. Ou seja, se nós como indivíduos começar a mudar a nossa casa, a nossa vida e a nossa igreja, eu tenho certeza que haverá um resultado positivo. Eu penso que, como no Salmo 73, quando Asaf fala sobre a questão do ímpio prosperar e ele começar a achar que o que ele está fazendo não tem valor, eu estou me santificando à toa e tal, e ele vai para o templo e entende que estava, na verdade, isso era a enfermidade dele, né? Ele relata isso, e ele vai dizer assim, aí eu entendi o fim. A grande questão é que quem está praticando o mal deveria pensar que o fim do mal é a destruição. Se nós eu sempre fui ensinado na minha casa, né? Fui criado num lar evangélico, minha mãe e meu pai, e sempre me ensinaram a não trocar o mal pelo mal. E graças a Deus, assim, eu tenho procurado, não que em mim só habite o bem, porque é impossível isso, teologicamente, biblicamente é impossível isso. Nós sabemos que existem falhas na nossa existência, mas a verdade é que quando você tem esse conhecimento, você também tenta trilhar o caminho do tipo, não, eu não vou dar asas a essa parte da minha vida, eu não nego que existe, mas não dou asas a essa parte da minha vida, mas vou praticar o bem como se fosse comigo mesmo. A grande questão de parecer-se com Jesus, de estar realmente olhando para Jesus como um modelo de vida que devemos seguir, em que o mal não é retribuído pelo mal, mas quando o mal vem, mesmo assim a gente faz o bem. Né? Agora, como ter esperança se a Bíblia nos assegura que o mundo jaz no maligno, que no mundo tereis aflições? Se todas essas palavras elas são bíblicas, são verdadeiras e são inquestionáveis do ponto de vista bíblico, não é? Evidentemente, da mesma forma que nós ouvimos no mundo tereis aflições, nós ouvimos tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Da mesma forma que a gente sabe que o mundo jaz no maligno, dentro de mim habita o Espírito Santo de Deus.
Eu estou no mundo, mas não sou do mundo, porque quem é do mundo pertence ao diabo, aquele que jaz. A oração de Jesus. Não é isso? Então, quer dizer, neste processo em que nós estamos aqui, o ouvinte, ele pega um ônibus, ele tem um assalto dentro do ônibus, ele vai para o trabalho, ele vai para a escola, um ouvinte dizendo, olha, hoje na porta da escola, um professor lá da escola do filho dela foi assaltado e roubado, levaram o carro, levaram a pessoa, enfim, sequestro inclusive, né? Então, essas coisas estão acontecendo o tempo inteiro. Nós já conversamos aqui com pastores que foram alvejados na porta da igreja. Nós já ouvimos aqui histórias de pessoas que estavam dentro de casa e foram alvejadas. Quer dizer, o Rio hoje vive esse pânico bastante intenso por conta, e até isso, me parece que isso é ampliado pela falta de expectativa de um comando. Isso. Há alguns anos, em que pese existirem questionamentos vários, e devem existir mesmo, mas a pessoa achava assim, não, esse camarada que está aqui, um secretário, esse cara parece um cara sério, parece um cara bom, etc. Quando isso não acontece mais, a pessoa olha para o lado e diz assim, que expectativa nós podemos ter? Nós temos um ex-governador preso, não é? Nós temos o governador, o processo dele de impeachment está aí em discussão, em tramitação, etc. Né? Isso nós temos aqui, nós estamos falando dos dois últimos. Então, para nós do estado do Rio, é uma questão da gente avaliar e falar assim, peraí, cara, tá um negócio bravo. Essa falta de expectativa. Talvez seja a pior hora e ao mesmo tempo a melhor hora, porque nós não vamos colocar a nossa expectativa no homem, nossa esperança no homem. Como é que lida com essa coisa, gente? Até a referência que você acabou de falar, João 16:33, ela começa assim, digo-vos estas coisas para quem em mim tem as paz. Né? Jesus começa assim, para quem em mim tem as paz. Então, realmente é um momento de nós colocarmos totalmente a nossa esperança em Deus, e esse Deus maravilhoso vai nos dar sabedoria para tomar decisões, até mesmo no nosso voto, politicamente, que nós vamos colocar lá. JR, eu tomei uma atitude, eu sou evangélico desde sempre. Nós tivemos 40 dias de oração, e pela primeira vez que eu saiba, que eu não vi nenhum pastor fazendo isso, eu coloquei todos os políticos, pelo menos os mais famosos e principalmente queimados, e coloquei para a igreja orar todos os dias, um a um, citando o seu nome, a sua função, o que seu cargo está acontecendo. E foi algo assim tão interessante, porque a Bíblia manda orar para as autoridades, e a gente não ora com tanta veemência. Eu abençoo e pronto. Então essa intercessão, isso é se voltar para Deus, entender que se os nossos políticos estão fazendo coisas erradas, existe um Deus que pode nos orientar, e quem sabe é até o próprio Deus que está aí agindo na Lava Jato. A gente tem um Deus que guarda, né? A gente tem um Deus que protege, a gente tem um Deus que cerca, a gente tem um Deus que dá paz pra gente no meio da tempestade, aquela paz que não está vinculada às circunstâncias. Então, isso nos ajuda muito, socorro bem presente na hora da tribulação. Já tive indo pro hospital, quando fui ter o meu primeiro filho, levaram um carro, fiquei no meio da rua, já com contração. Então, a gente sabe o que é isso. De passar por alguma situação que o movimento é de revolta, e às vezes na hora você tá no meio da rua, leva carro, leva tudo, meu marido deu do lado de fora, e aí você pensa assim, Deus fez o melhor, né? Então a gente, essa fé em Deus, essa confiança em Deus, de saber que a gente tem um Deus que guarda, que zela, que é paz, que é proteção, isso nos ajuda muito, e é por isso mesmo que a gente tem que se arraigar nele, fazer tudo o que nos cobre, fazer a nível de voto, a nível de cobrança, a políticos, o que quer que seja, orar, mas cientes de que a gente que tem Deus, a gente vive nesse mundo, não é desse mundo, e é uma paz realmente sobrenatural, porque Satanás não pode nos tocar. O ouvinte contando, no bairro onde eu moro, estava muito perigoso, aí meu antigo pastor teve a ideia de unir todas as igrejas do bairro para fazer evangelismo e orarmos sempre às 20 horas. As coisas melhoraram bastante depois disso. Ações espirituais. Compartilha aqui uma de nossas Ações ouvintes. Espirituais. Deixa eu desafiá-los aqui alguma coisa, se vocês estiverem de acordo, vamos ter aqui o acordo, se não, podem ficar à vontade. Mas a gente tem feito aqui várias vezes reflexões e menções à polícia militar, especialmente,
a Polícia Civil, a Polícia Federal e a Guarda Municipal. Sempre estamos aqui conversando sobre essas quatro linhas de ação aqui, né? A Guarda Municipal recentemente houve uma discussão se eles poderiam usar arma letal ou não letal. Nós discutimos isso aqui, ouvimos muitas esposas de guardas municipais e a maior parte delas dizendo que elas não gostariam que seus esposos tivessem arma porque eles seriam alvos e eles não recebem treinamento suficiente para isso. Nós discutimos esse assunto, a Câmara já resolveu, eles não vão usar arma letal, isso já está definido. Bom, mas várias vezes nós ouvimos histórias aqui, e eu vou dizer mais uma vez, as esposas dos policiais descrevendo a rotina delas, e uma delas especialmente, já mencionei isso aqui outras vezes, ela descrevendo como é que ela faz quando ele chega em casa, como é que ela faz quando ela passa a farda dele, o que ela faz quando ele vai embora. Ela ora, imagina. ela ora e ela ora. E eu queria desafiar, né, o povo de Deus de maneira muito especial, simples e prática. Orarmos pelos policiais. Amém. A gente passa pelos carros das polícias, a gente passa perto de um batalhão, a gente encontra com um policial na rua e nós temos aí, todo mundo pode ter crítica e as críticas, muitas delas são feitas no fórum adequado, da maneira certa. Mas se nós não orarmos, isso vai continuar da maneira pior possível. E muitas pessoas têm esse hábito e dizer assim, ó, Deus te abençoe. Sabe, tem o hábito de dizer isso para o irmão, ô irmão, a paz do Senhor, a graça e paz, Deus abençoe e tal, e a gente pronuncia uma palavra de bênção para a vida do outro, e a gente poderia também insistir nisso. Igrejas são próximas a batalhões que possam ir lá e dizer assim, nós podemos vir aqui, nós queremos orar, isso, alguma coisa assim, irmãos, é sem pedir nada em troca. Isso. É sem dizer assim, dá uma olhadinha no nosso carro ali fora, na nosso culto começa a tal hora. Não é isso. Se for isso, não funciona, não tem a menor graça nessa história. Mas uma questão assim de verdade, em que as pessoas comecem a passar pelos policiais nas ruas e vão dizer para eles, policial, Deus te abençoe, Deus te guarde, passar pelos carros, você está no trânsito, do carro do lado, você estende a mão e diz, Deus te abençoe, eventualmente até se está parado o trânsito, dizer, seu policial, que Deus te guarde, que Deus te abençoe. Visitas de igrejas, de grupos de irmãos aos batalhões para orar, pedindo a bênção, sem pedir nada em troca. É um momento altamente espiritual. Eu não sei se isso convém, não convém, eu trago a vocês. Jota, eu acho que a gente tem que tomar essa decisão mesmo de devolver a boa imagem das forças policiais, das forças armadas, que muitas vezes é denegrida pelas situações que são espalhadas e desculpa, mas alguns meios, né, de comunicação espalham isso até meio que incoerentemente, sem medir o que vai acontecer depois e acaba tirando da imagem do policial, da imagem do militar, essa segurança que outrora a gente percebia que existia. Onde você olhava o policial e falava assim, pô, que bom que ele tá aí, né? A gente tem que voltar a ter essa imagem, voltar a imprimir essa imagem na mente das pessoas. Até porque isso, esse descrédito à polícia tem gerado cada vez mais a sensação da impunidade, da insegurança, e tem gerado cada vez mais violência, né? Quando a gente deixa de jurar a bandeira, quando a gente deixa de dar a essas instituições de segurança, de proteção, o valor que elas merecem, a gente mergulha na violência. Participando com a gente, dizendo, JR, eu sou policial militar. O policial é carente por ser mascarado por tudo e por todos. Às vezes o que nós precisamos é de um bom dia e de um abraço. Diz ele que aqui, que está participando conosco, continua aqui a escrever. Pode continuar a escrever, meu querido. Nós vamos ler aqui, na medida do possível, o seu posicionamento sobre esse assunto. Aliás, você é um policial. O que você acha? Você acha que se você é um policial, sei que você deve ser um policial evangélico, está acompanhando a gente aqui, mas eventualmente até para um colega de farda que não é evangélico, que impacto você acha que teria sobre a vida dele se um cristão, uma cristã passasse e dissesse, Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde? Uma palavra dessa, um policial que está na rua, um policial que está no carro, um policial que está no batalhão. Me diga uma coisa, que tipo de impacto você acha que isso produziria sobre a vida deles? Eu quero ouvir aqui o ouvinte, ele está escrevendo, está dando aqui a sua palavra sobre esse tema, e é importante que, se isso for acontecer,
que isso seja feito na maior simplicidade do mundo. Você sabe que um policial, você não pode parar o policial na rua e falar, vamos orar, fecha o olho. O policial não pode. Não tem como. Tá entendendo? A pessoa às vezes quer, entendeu? E o policial, ele é treinado para identificar artimanhas. Então tem malandragem, tem gente ouvindo, vou fazer isso, tá? Não, o cara vai olhar com o olho aberto, você vai passar de olho aberto e a coisa tem que ser rápida. Oração longa, deixa eu te explicar uma coisa, oração longa você faz você e Deus. Você e Deus. Agora na rua, você ali com a pessoa, não é hora de você chegar no batalhão, enfim, você for um momento de culto, um momento de culto aqui, é outra história. Mas é uma questão, uma ação estratégica. Nós temos que entender também, às vezes, no outro lado, quando o policial vai abordar a gente e às vezes o local é ermo, ele não tem como chegar com toda a educação que nós de repente gostaríamos. É porque ele não sabe quem está ali. Mas então, a primeira coisa que você faz, levantou as mãos, deixar bem claro que você não é nenhum tipo de agressor. Sim. E assim que ele identificar que você está tranquilo, ele vai pedir desculpa, as pessoas reclamam hoje da blitz da lei seca. Como é que pode? Estão me parando. Tem mais que parar. Mas que parar mesmo. Tem. Claro. Ouvinte policial dizendo, nós com certeza nos sentiríamos um pouco mais valorizados, pois nós infelizmente notamos a total inversão de valores. Isso mesmo. Meu querido, que Deus te abençoe e te guarde. Exatamente essa é a palavra. Aqui um ouvinte dizendo, acabei de abençoar a Força Nacional. Amém. Tá na rua, tá acompanhando a gente. É isso aí, meu querido. Glória a Deus. Olha aí, ouvinte aqui ampliando aqui essas opiniões, a gente tá tentando ler aqui, uma agitação aqui. JR, eu faço isso quando passo por um carro de polícia. Eu oro por eles, da janela da minha cozinha, quando passo os helicópteros, eu oro, peço a Deus que os guarde. Quando vejo um policial na rua, eu oro, Deus guarde, proteja, livre ele de balas e de bandidos. Sempre faço isso e há muito tempo eu faço isso. Tá aí, ouvinte, bom, graças a Deus. Parabéns. Outro ouvinte dizendo, JR, eu já falei isso e ouvi, sabe o quê? Ele ouviu amém, diz aqui o Marquinhos, que é taxista, está acompanhando a gente. Muito obrigado, meu querido, Deus te abençoe. Outro ouvinte dizendo, JR, oro pelos policiais diariamente, quando tenho oportunidade falo com eles na rua, sim. Muito obrigado, queridos ouvintes. Outro dizendo, JR, eu sou esposa de policial, já passei muitas vezes pela experiência de desejar bom dia e dizer Deus te abençoe, e eles gostaram e disseram amém. Sempre oro por eles em minhas orações. Graças a Deus. Outro ouvinte dizendo, bom dia, sou PM e sofremos muito, tanto na corporação quanto na sociedade. Eu me sinto emocionada e abençoada quando pessoas passam por nós e nos abençoam. Não me identifique, por favor. Evidente, querido ouvinte, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e pela sua opinião aqui no nosso debate 93 de hoje também, nos trazendo aqui uma confirmação, né? É exatamente assim que tem que ser. Desse jeito nós vamos andar para abençoar o povo de Deus. Eu esqueci o nome daquela major, daquela palestra que teve lá na Priscila. Quando acabou a palestra, eu tive que ir lá e falei, ô comandante, eu posso lhe dar um abraço? Só queria dar um abraço nela. Depois de ouvir as histórias, uma mulher de Deus, o trabalho sério, até tiro levou, faz um trabalho maravilhoso, além da polícia, além das obrigações policiais. Eu fiquei impactado naquele dia. Eu falei, deixa eu dar um abraço na senhora aqui, até porque é mais antiga. Quero dizer aos guardas municipais, aos policiais militares, civis, policiais federais, que Deus abençoe, que Deus guarde a vida de vocês, a saúde de vocês, o trabalho de vocês, em nome de Jesus. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Ouvinte nosso contando, olha, eu e a minha filhinha de 7 anos distribuímos bíblias para os policiais na rua. Quanta gente falando sobre esse assunto, hein? Graças a Deus aqui, olha, sou policial militar em Mato Grosso e graças a Deus eu sou evangélico e é certo que ficaremos felizes e alegres e muitas vezes alguns passam por nós e nos abençoam. Quanta gente compartilhando sobre esse assunto. Sou policial e vejo muito forte aqui a influência e tal. Sou evangélico. Todas as vezes que ouço uma palavra de bênção, respondo com um sorriso e a palavra amém. Graças a Deus por isso, querido ouvinte. Olha, outro ouvinte, a Sandra, tem um costume sim de pedir a Deus que proteja quando vejo um carro de polícia, para que Deus os proteja. Sempre que abençoo um policial, eles dizem amém. Conta outro ouvinte.
Outros ouvintes aqui trazendo aqui, dizendo isso, já entendi aqui, policial também dizendo que fica feliz com este tema. Muito obrigado, gente, pelo carinho, pelo encorajamento aqui, para que a gente possa continuar a desenvolver. JR, eu estou emocionado por ver uma iniciativa dessa. É sinal de que a igreja ainda existe, conta aqui um dos nossos queridos ouvintes. Outro ouvinte de Xerém dizendo: vejo os policiais parados nas esquinas, no escuro, e eu peço a Deus pela vida de cada um deles. De dentro do ônibus eu fico orando pela vida deles, conta aqui o ouvinte. Muito obrigado pelo carinho. Outro ouvinte dizendo: muito obrigado por este debate de hoje, J.R. Vargas. Eu sou policial militar, estamos do lado do bem, precisamos nos unir em bênçãos e orações por um mundo melhor, diz aqui um policial. Amém. Que se apresenta. Aí eu quero agradecê-lo pelo carinho. Acabei de abençoar 2 policiais aqui na Avenida Antares, diz aqui o ouvinte. O povo tá na rua, gente. O nosso povo de Deus, tem uns dentro de casa agora, na atividade, estão na rua, estão trabalhando, estão dentro do carro, estão ouvindo ali no fonezinho, sabe? E isso aí, a mudança já começou. A mudança começou. As coisas, né? Eu acho que quando você propõe uma coisa dessa, você está devolvendo a segurança também, não só à sociedade de valorizar o trabalho do policial, mas ao policial de saber que o que ele está fazendo precisa ser valorizado e é importante. Claro, e é importante que ele esteja na rua. Esses dias eu tenho andado muito de carro, tenho visto muito carro de polícia na rua. Para mim, é uma tranquilidade, eu fico em paz. Ouvinte dizendo: meu filho é especial e sempre fala com os policiais, inclusive ele manda beijo, faz coração, ele tem muito carinho pelos guardas, bombeiros e pelas ambulâncias. Eu fico muito emocionada quando vejo eles na rua, e há bastante tempo eu também os abençoo, diz aqui o ouvinte. Outro ouvinte: hoje mesmo eu estava pensando nisso, oramos tanto por nosso bairro e ainda passamos por isso. Compartilha aqui a nossa querida ouvinte. Outro ouvinte dizendo: eu sempre que passo eu oro, cumprimento e abençoo. São aqueles que colocam a cara para bater por nós. O serviço é arriscado e deve ser valorizado. Eu quero agradecer o apoio dos nossos ouvintes e vamos fazer isso. Hoje, não só hoje, mas sempre. Passou por um policial, Deus te abençoe e te guarde. Passou por um carro, Deus te abençoe e te guarde. Foi num batalhão com a sua igreja, um grupo de pastores. O pastor gosta de tomar um café. Aí tem café, tem almoço dos pastores, jantar dos pastores, pizza dos pastores, são coisas maravilhosas que têm promovido a união. E quem sabe algumas dessas ações que podem ser resultado de decisões desses grupos possa produzir algumas ações. Agora volto a dizer, sem pedir nada em troca. Nós não somos melhores do que ninguém. Gente que fica aí, não, olha, agora eu tô orando pelo senhor aqui, mas ó, ali é a nossa igreja, vocês podem dar uma olhada ali. Aproveitando. Entendeu? Pelo amor de Deus. Não. É por amor ou não é? Ouvinte dizendo: JR, acabei de ligar para o batalhão do meu município e para abençoá-los, diz aqui outro ouvinte. Olha, minha gente, é muita gente. JR, sou esposa de policial. Eu estava passando com muita dificuldade por esse tema. Meu marido se converteu ao Senhor. Estamos sofrendo, mas tem muita gente de bem. Conta aqui a nossa ouvinte. JR está no Grajaú agora. JR, acabei de abençoar 2 policiais no Grajaú. Muito obrigado, querido ouvinte. Olha, isso é muito empolgante. Deus abençoe. Fala outro ouvinte aqui. Tudo tô lendo aqui o WhatsApp, que é o mais instantâneo, é o mais rápido. E a gente consegue dar uma resposta imediata aqui sobre a palavra dos nossos ouvintes. JR, eu tô aqui, onde é que tá? Tá em Campo Grande, acabei de abençoar 2 PMs também. Outro ouvinte dizendo: JR, vou colocar isso em prática. Outro ouvinte dizendo: trabalhando em Copacabana, entendeu? Aí eu sempre encontro os policiais e os abençoo. Aqui um ouvinte de Copacabana trazendo a sua palavra: sou policial militar e sempre nos momentos oportunos falo de Deus para os meus amigos ou pessoas envolvidas nas ocorrências. Muito obrigado, meu querido. Eu sou filha de um policial militar, diz outro ouvinte. Oro todos os dias pelo meu pai e pelos colegas dele. Outro ouvinte: estou chorando, emocionada, pois eles precisam desse amor. Amém. Diz aqui outro ouvinte. Como se aqui o ouvinte que trata também aqui sobre a questão dos bombeiros. É verdade, ouvinte, você tem razão, da mesma forma, são grandes heróis.
Vamos insistir nesse aspecto também. Ouvinte aqui de Duque de Caxias, trazendo aqui a sua palavra. Sempre peço a Deus para guardar e abençoar, até pela televisão, diz aqui o ouvinte. Meu Deus do céu, quanta palavra boa. Eu quero agradecer aqui aos nossos queridos ouvintes. Outro ouvinte dizendo: meu filho tem síndrome de Down, ele sempre abençoa os policiais na rua, diz aqui um ouvinte. Criança, JR, eu moro na comunidade que tem UPP. Tem receio, mas a gente tem feito isso, nós temos entregado nas mãos de Deus toda a corporação. Por favor, amém, não me mencione, evidentemente, a gente tem um cuidado enorme em relação a esse tópico também, de não dizer nada. Outro ouvinte, que debate abençoado. Gente, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui como instrumentos de Deus para abençoar a vida do nosso povo. E nós temos que agir aqui de forma muito simples e de forma muito especial. Vou terminar de ler aqui, lendo: sou um policial e sou servo de Deus. Como é bom ouvir um Deus te abençoe na rua. Mas é muito triste quando somos desprezados pela grande maioria da população. É verdade. E eu quero agradecer a vocês, policiais militares, civis, que compartilharam conosco, guardas municipais, opinando, falando sobre todos os temas. Eu só tenho a registrar a nossa gratidão. Então, hoje, mais do que nunca, vamos lembrar dessas palavras especiais ao coração daqueles que estão nos defendendo nas ruas. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Marcela Bastos, vamos lá, é a hora. Chegou o momento, Marcela, vamos lá. Vargas, chegou a hora. Então, só que eu trouxe reforço para esse lançamento. Entendeu, JR? É o lançamento. Posso falar ou eu deixo meu reforço contar? Nós vamos fazer hoje. Meu reforço vai contar. Pastor Marcelo Martins, conta que lançamento é esse, pastor? Posso falar, Jota? Por favor, querido. Querido ouvinte, hoje é um dia muito especial. Eu estou aqui especialmente para poder declarar a você e a sua família um dos principais lançamentos da MK Editora, né? Do livro digital, tanto e-book quanto audiobook, do livro, anote aí, Nada Mais Será Como Antes, do nosso querido pastor J.R. Vargas. É isso mesmo, né? Nós convertemos seu livro em e-book, livro digital, e também audiobook, né? E está disponível em diversas plataformas. Depois eu vou citar onde você, ouvinte, pode adquirir esse material maravilhoso para edificar sua vida, sua fé, enfim. Nada Mais Será Como Antes, livro de J.R. Vargas, disponível em e-book e audiobook. Marcela. Muito bom, pastor. JR, tem um trechinho do livro, você pode colocar para tocar para a gente ouvir? Tá. Nada Mais Será Como Antes, por J.R. Vargas. Uma infecção generalizada jamais começa dela mesma. Sempre parte de alguma outra complicação. Quando se descobre, é quase sempre tarde demais. Em boa parte dos casos, anuncia-se uma morte quando se descobre uma infecção generalizada. É assim na medicina. Foi assim no Jardim do Éden. A entrada do pecado, a queda do homem e da mulher, aproxima-se em muito de um corpo enfermo, tomado de uma infecção generalizada, cuja vida corre sérios riscos. O pecado infectou a inocência. Ela deixou de existir. O pecado infectou a pureza. Ela não existe mais. O pecado infectou o paraíso. Não mais se podia viver nele. O pecado infectou o homem e a mulher. Toda a humanidade foi atingida. Nada mais foi igual. A vida, como era, morreu. Todos passaram a esperar a morte. Parece mórbido, sinistro, mas é real. A morte passou a nascer já no momento em que nasce a vida. Morte e vida são aliadas, mas não se dão bem. Vivem distantes, mas se aproximam. Pastor Marcelo, sim. Se eu não consigo ter a minha atenção presa pelo áudio, eu consigo ler, porque o livro digital me permite. Mas se eu tenho preguiça de ler, eu consigo ouvir essa bela voz. Não, são duas mídias diferentes, né, que satisfaz ao nosso ouvinte, né? O e-book é o livro digital. Você pode ler num dispositivo portátil, como um celular, um tablet ou mesmo um computador.
Já o áudio você pode ouvir também no celular, né? Você pode baixar esse áudio para o seu celular, para o computador, gravar num CD, no formato MP3, para ouvir no seu carro, numa pendrive, enfim. Você pode ouvir ou ler Nada Mais Será Como Antes de qualquer tipo de formato, né? Eu até queria passar, Jota, se me permitir, os endereços onde o nosso ouvinte pode adquirir esse livro tão precioso, né? Ouvinte, você vai acessar o seguinte endereço da internet: tocalivros.com. Vou repetir: tocalivros.com, e na caixa de pesquisa do site você digita Nada Mais Será Como Antes e vai aparecer para você o livro do nosso querido J.R. Vargas, ou então no ubook.com. ubook.com, faça pesquisa e vai encontrar também esse material, tanto o livro digital quanto o livro em áudio, né? E no site da MK Music, Marcela, na vitrine digital, você encontra também os dois formatos, né? Tanto e-book e audiobook. Você pode fazer uma assinatura, né? Ou mesmo fazer o download desse produto para a sua biblioteca, para o seu celular, para o seu rádio, enfim. É ouvir Nada Mais Será Como Antes, para que você não seja mais como antes. Muito bem, então nós temos aqui nesse dia especial, agradecendo a Deus por essa honra, pelo ministério abençoado da nossa MK Editora. Então nós temos aqui o audiobook numa voz fantástica, que é uma interpretação muito própria, a gente que é de rádio sabe disso, uma interpretação muito própria para um audiobook, que é completamente diferente de uma narração que um locutor faz, que a gente faz aqui no dia a dia. Ela tem uma tonalidade, é muito difícil de ser feita, ela tem uma tonalidade diferente, ela tem uma maneira diferente, que produz assim, evita o cansaço, né? E ela pode ser ouvida capítulo por capítulo. Você não vai, eventualmente, você pode até ouvir tudo de uma vez, claro. A pessoa às vezes está com muita sede, ela vai lá e toma a água toda, né? Mas alguns chegam, vão tomando um capítulo hoje, daqui a pouquinho vai mais um capítulo, e pode se alimentar, né? Dessa perspectiva desse livro. O objetivo dessa obra é o seguinte: você vai identificar alguns pontos importantes. O que é o pecado? O que ele gera na nossa vida? Por isso, essa parte que a Marcela e o pastor Marcelo destacaram aqui é o capítulo número 1. É o que ele fala sobre a infecção generalizada. É mais ou menos uma analogia com o que o pecado faz no indivíduo, no ser humano. Ele vai infectando, vai destruindo várias áreas da vida desse indivíduo. Então, o que é pecado? Depois a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a convicção do pecado. Aí você trabalha essa convicção porque você tem que saber que é pecado, o que isso gera, o que isso produz na sua vida. Você vai falar sobre o arrependimento, você fala sobre a confissão de pecados e até chegar finalmente no perdão, e tudo isso com muitas histórias, porque graças a Deus me deu muitas histórias, eu conheço muitas histórias. Então tem história engraçada, tem história triste, tem história emocionante, tudo fato para que você vá lendo, aprendendo, e nesse caso, né, ouvindo no audiobook ou lendo no e-book. A edição física, é física que fala, pastor Marcelo? O livro? Tem a edição não, física. Pois é física que fala? Física. A edição física esgotou, fez uma edição, fez 2 edições, ambas esgotaram. Então esse material está disponível, você pode acessar, e quando a gente fala o título, todos nós aqui da rádio nos lembramos do Cid, porque quando nós começamos a lançar aqui o livro, né, Cid? Vem cá, Cid, fala ali, vai lá no microfone lá. Nós começamos o Cid, que é uma pessoa altamente encorajadora, uma pessoa amorosa. Aí ele começou na passagem entre eu e ele, eu antes dele, ele mais cedo, depois eu entrava. Aí ele, carinhoso como sempre, passou a utilizar esse título, o título da obra, num carinho dele comigo, e essa marca virou também sua marca. Onde você vai, o povo pede. Todo canto que eu vou, todo canto que eu faço qualquer coisa, no final eu termino, agradeço, o pessoal fica olhando pra minha cara assim, de a frase, que frase? Nada mais, tá. E nada mais será como antes. Tchau, pessoal. É isso aí, essa palavra boa do nosso querido Cid, que eu agradeço mais uma vez, e ela nos traz essa reflexão. Então, só para reiterar a nossa gratidão a Deus, essa obra já foi consagrada ao Senhor no ventre como uma criança, mas nós queremos nesse instante também que nós vamos orar aqui juntos. Vou pedir o pastor Osiel para orar conosco. Nós vamos orar pelos temas que nós discutimos hoje. Nós vamos orar pedindo a graça de Deus, a cura dos enfermos, consolo aos corações enlutados. Vamos orar pelos policiais, pedindo a bênção do Senhor sobre ele. Num dia tão especial que nós falamos tanto sobre a bênção,
e é sempre bom reiterar isso, dizer da importância de nós trabalharmos todos esses temas na presença de Deus. Nós também queremos consagrar mais uma vez essa obra, agora numa versão audiobook e também e-book, para a glória de Deus, para que cada pessoa ao ouvir ou ao ler seja impactada pelo Espírito Santo de Deus. E hoje, gente, você pode ter no seu celular, você pode ter no seu tablet, no seu computador. A vida mudou, né? Que facilidade a gente tem de ter acesso a materiais como esse. Então, pastor, mais uma vez, dê aí os endereços para o nosso ouvinte poder ir atrás, buscar e ter todas as informações. Jota, é muito simples. Você acessa no seu computador, ou celular, ou tablet, o endereço tocalivros.com ou ubook.com. E na caixa de pesquisa você digite o título da obra, Nada Mais Será Como Antes, vai ser exibida para você, tanto para download de e-book quanto de audiobook, Jota. Maravilha. Quero agradecer mais uma vez, já que as palavras de carinho, de apoio dos nossos ouvintes estão trazendo palavras aqui de encorajamento em todas essas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Cresça em conhecimento e graça do Senhor. Esse livro com certeza vai abençoar a sua vida, como abençoou a minha, já no físico, e vai abençoar mais uma vez agora ouvindo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar juntos, pastor Osiel, nesse momento também de consagração, tá bom, pastor? Consagrando essa obra para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amado Deus, dono e razão das nossas vidas, motivo desta reunião, deste momento, desse debate, podemos perceber que o Senhor conduziu de uma forma tão extraordinária, colocando assuntos que por nós pode até não estar em pauta, mas o Senhor colocou de uma forma muito especial, invadindo os nossos corações com desejo de cada vez mais orar pelos nossos policiais, pela segurança. Se pedimos paz e segurança, essa paz só pode vir da tua parte, e tu usas instrumentos extraordinários. Nós oramos por cada pessoa, por cada irmão, por cada ouvinte passando por dificuldades, que a tua mão poderosa esteja sobre eles de uma forma muito, muito especial. Temos falado sobre esta obra, de que tem tema Nada Mais Será Como Antes, e nós cremos que esta verdade será uma prática na vida de muita gente. Depois desse debate, depois dessa conscientização, nada mais será como antes. Tu possas abençoar mais ainda o teu filho, pastor J.R. Vargas, esta obra tão maravilhosa, que é uma obra muito linda e extraordinária, porém, com o alcance da rádio, com a propagação, certamente alcançará muitas vidas. Que sejamos cada vez mais abençoados por um instrumento chamado livro, audiobook, e-book, livro físico, sempre para a glória do teu nome. E falamos de todo o nosso coração, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Seja a bênção nas nossas vidas cada vez mais, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.